Já tá gravando? Já, vai. Vai pra onde? Vai pra aí. Vai pra onde? Tá. Essa câmera vai cair demais, moço. Vou pegar meu chapéu, dá licença. Obrigado. Muito obrigado, Brasil! Prosa boa, prosa ruim, o importante é prosear. Então bora pra prosa. Nós estamos meio vacaiados hoje. Fala aí. Quem ganhou a enquete? Metas para 2020. Metas para 2020. Então, o que você quer saber de metas para 2020? Como fazer metas? Como fazer metas. Pega a visão aí, como é que você faz uma meta? Você tem que estipular poucas metas a longo prazo e mais metas a curto prazo. Então, vou te dar um exemplo. Você quer emagrecer. Não adianta você falar assim, pô, eu quero emagrecer, eu vou parar de comer tudo. Você não vai conseguir, você morre. Literalmente você morre. Então você tem que parar de comer algumas coisas. Então é mais interessante talvez você cortar aquele sanduíche todo dia, aquela pizza todo dia, aquelas coisas que você come todo dia de porcaria, mas deixar algumas coisas para comer. Tem gente que quer juntar dinheiro, aí o cara fala assim, pô, eu quero atingir 100 mil reais. Não adianta você falar que vai atingir 100 mil reais se você não colocar uma meta de juntar pelo menos 100 por mês. Dá para entender mais ou menos isso aí? Então eu faço uma meta a curto prazo, por exemplo, eu vou juntar 100 por mês. Automaticamente eu crio uma meta a longo prazo, de que eu vou juntar 100 mil dentro de determinado período ali. Então se eu juntar 100 por mês, durante X tempo eu vou ter 100 mil reais, baseado em juros e tal. Se eu colocar uma dieta saudável durante tais dias da semana, uma alimentação melhor tais dias da semana, e cortar as ruins, né? Ao longo prazo, ali, durante 3, 4 meses ali, eu vou ter emagrecido algumas coisas. Ficou claro aí? Ficou. Ficou mesmo? Ficou. Então vamos lá. E quanto tempo para alcançá-la? Então, o tempo para você alcançar uma meta. Primeira coisa que você tem que entender. A sua rotina. Não adianta você falar assim, pô, vou voltar lá a ideia do dinheiro, por exemplo. Não adianta eu falar, vou juntar 100 reais por mês, perdão. Se eu ganho R$2 por dia. Então eu preciso entender a minha realidade. Não adianta eu falar assim, pô, eu vou alimentar de uma forma saudável se eu não faço minha comida. Então eu preciso entender o processo para estabelecer essa meta, para entender o processo de tempo. Eu vou dar um exemplo no livro, por exemplo. Tem gente que fala assim, eu não consigo ler, aí já mete logo uma meta de ler um livro por mês, por exemplo, 3 livros por mês. Não pense em ler 3 livros por mês, 4 livros por mês. Pensa na seguinte coisa, ao invés de eu pensar em ler vários livros, eu vou estipular pequenas metinhas, ou seja, eu vou ler, por exemplo, 10 páginas por dia, seria um exemplo, eu consigo ler um livro de 300 páginas no mês. Então eu vou ler 10 páginas por dia. Para quê? Para criar o hábito de leitura. Então eu preciso, primeiro, se eu sou um cara que eu não gosto de economia, não adianta eu querer ler livro de economia. Então a idade sua, por exemplo, você deve gostar de revista em quadrinho, esses assuntos assim, talvez um futebol, um esporte e tal. Então o ideal é que você procure algo que você esteja familiarizado, para que você crie o hábito, por exemplo, da leitura. A partir do momento que você tem o hábito de leitura, aí você vai estipular. Tem gente que estipula tempo, assim, eu vou ler 1 hora todo dia. Não faço não. Estipula essa metinha a curto prazo, tipo, vou ler 5 páginas, 6 páginas, 10 páginas de um assunto do meu interesse, é lógico. Para o longo prazo, ou seja, em 30 dias, que seria, né, dentro desse exemplo, em 30 dias, em 40 dias, eu estou lendo aí um livro de 300, 400 páginas, assim, ó, mamão com açúcar. Entendeu? E como eu vou saber se é uma meta grande ou pequena? Como é que você vai saber se é uma meta grande ou pequena? Entendendo a sua realidade. Compreendendo sua realidade. É igual eu acabei de falar. Se você entender que dentro da sua realidade, por exemplo, ler um livro de 300 páginas, vamos supor que você tem uma rotina de vida muito agitada. Então, ler um livro de 300 páginas, lendo 10 páginas por dia é muita página. Então, você vai ter que ler menos páginas, ou seja, você vai ter que ler 5 páginas, por exemplo, por dia. Automaticamente vai estender a longo prazo. Se eu tenho um salário de, por exemplo,
R$ 1.000 por mês e eu tenho um gasto de R$ 900 por mês, eu vou ter que juntar só 100 todo mês para eu chegar no meu 100 mil lá. Então vai me exigir um prazo muito grande para eu conseguir chegar nesse 100 mil. Se, no entanto, eu tenho como é que fala? Eu ganho R$ 100 por dia, eu consigo juntar 1.000 por mês, até, sei lá, 2.000 por mês, e aí eu vou atingir muito mais rápido. Então eu preciso entender de fato a minha realidade, eu preciso entender de verdade qual que é a minha realidade para eu estabelecer as metas. É tão importante essa questão de meta, pega a visão aí, é tão importante essa coisa de meta, que quando você estipula a meta, automaticamente você olha para a sua realidade de vida. Você é obrigado a olhar para a sua realidade. E aí sim, a partir da sua realidade, você vai dar o passo. Eu tenho o hábito de falar o seguinte: dá o passo conforme sua perna. Esquece da vida do outro. O outro dá o passo da perna dele. Você dá o passo conforme a sua perna. Fechou? O que mais? E se eu errar no processo? Tem esse problema. Ó, toca aí, mano. Poxa, velho. Se errar no processo, todos os exemplos que eu dei aqui, principalmente de emagrecer, acontece muito da pessoa falhar. O grande problema é que a pessoa não alcança a meta, porque na hora que ela falha, ela não se perdoa. Ela fala assim: falhei, vai cair o processo inteiro e tal. Não faça isso. Se você errou um dia, entenda que você é um ser humano, entenda que faz parte talvez até do processo para você dar mais valor ou para você compreender a dificuldade do processo. Por isso que nem todo mundo alcança uma meta e principalmente ter uma oportunidade de reformular a meta. Ou seja, talvez você está exigindo demais de você. Ou você vai descobrir que está exigindo pouco mesmo. E são fatos, mas é bom quando a gente erra que a gente pode reavaliar essa meta. E aí é importante você fazer o quê? Quando você errar, começa de novo. Ou mantém da onde você está. Não significa que um dia você errou o processo, você vai parar ele. Entendeu? Mantém ali onde você está. Você vai conseguir alcançar a longo prazo. Por isso que eu falei, põe metas pequenas, cumpra as pequenininhas, porque a longo prazo você vai cumprir as grandes. Vou dar um exemplo. A pessoa que está no AA, por exemplo, ela tem uma meta: não beber durante um dia. Se ela não beber durante um dia, tem gente que chega a 20 anos sem beber, 30 anos sem beber, passa o resto da vida sem beber. Por quê? A meta dele é não beber durante um dia. Gostou? Gostei. O que mais? Quem deve saber das minhas metas? Nossa, mano, você tá um cara nas perguntas. Quem deve saber das suas metas? Primeiro você, claro. Segundo, Deus, óbvio. Terceiro, somente as pessoas que envolvem diretamente na sua meta. Somente essas pessoas que você sabe que vai te ajudar diretamente na sua meta. Se não vai te ajudar de forma direta na sua meta, não tem que saber. É segredo seu. Quem não viu, por exemplo, vou dar um exemplo aí, O Poderoso Chefão, aconselho a ver esse filme, é excelente. Ou a série Peaky Blinders, por exemplo, Peaky Blinders, um negócio assim. Eu aconselho vocês verem essa série, porque, cara, ali mostra a grande realidade de você manter em segredo as suas metas, os seus projetos de vida. Por quê? Tem pessoas que não querem te ver crescendo. Por que elas não querem te ver crescendo? Porque se você cresce, você obriga elas a crescer. E muita gente não dá conta de crescer. Porque muita gente não dá conta de bater meta, porque não tem disciplina para bater a meta. Então ela não vai querer que você cresça. Porque quando você cresce, você obriga ela a crescer. Porque você está dizendo para ela o seguinte: eu sou capaz, eu consigo, você também. Só que tem gente que não quer sair do mundinho onde vive. Essa é uma realidade. Então, muita gente não quer te ver prosperando, não quer te ver crescendo. Outros simplesmente vão denegrir, vão tentar te desanimar, vão tentar te paralisar. E detalhe, isso acontece principalmente com as pessoas mais próximas, que são as que têm mais poder de influência sobre você. Na próxima a gente podia até falar sobre isso, né? A influência da amizade, né? O que você acha? Rola um vídeo assim? Rola um vídeo assim? Hã? Tá rolando? Um vídeo criando outro vídeo. Nós estamos chegando no processo aí. Mais alguma coisa? Não, mas eu tenho uma meta pro pessoal. Ah, caraca, vai lá. Eu tenho uma meta para você que está assistindo. Todo vídeo do Proseano, dá um like, compartilhar e se inscrever. Caraca, mano, aí ó.
dá o like, se inscreva, compartilha pra galera aí, chama todo mundo, que vai ter só vídeo top, se Deus quiser.